Certo. Então hoje a gente vai falar um pouco de incidente response e threat hunting, que é resposta a incidente e caça ameaças, que é o que acontece todos os dias num SOC. Ontem eu estava palestrando aqui na UENG e eu também falei, né, desse conteúdo com eles. E deve fazer uns 6, 7 meses que eu estou na empresa atual. Eu estou trabalhando focado em segurança. E não teve nenhum dia que eu entrei na empresa que foi um dia igual, que foi um dia calmo, entendeu? Todos os dias tem algo para a gente resolver, tem algo para a gente tratar. Essa semana, então, foram 3 empresas atacadas, que tentaram sofrer alguma tentativa de ataque. Então, isso acontece o tempo todo. E tá ficando fora do normal, pessoal. Cada vez mais você parece que tá intensificando cada vez mais. Aí sim, com essa intensificação, as empresas têm importância de investir em segurança. Deixa com muito estresse, com certeza, sabe? É muito relatório para entregar, bastante análise para fazer. E deixa estressado porque a área de segurança, também estava comentando ontem, é uma área que não te permite erro, é como se fosse o médico, sabe? Tudo que você faz ou deixa passar traz uma consequência. Então, se às vezes você faz uma análise mal feita, não encontra algum malware em algum computador, aquilo lá fica infectado escutando a rede do cliente. Então, tudo isso traz alguma consequência futura. Então, tem que ser bem exato as análises. Eu queria saber com vocês o que vocês entendem como resposta a incidentes. Vocês se entendem com isso? O próprio nome já diz? Parece que diz um pouco. Eu entendo que seja um protocolo, uma sequência de passos que dá com o pós-incidente, como com o que vem em seguida depois que você recebeu um ataque, como que você vai restaurar os seus dados, o sistema, algo nesse sentido. Uhum. Tem como, sei lá, melhorar a política de segurança e corrigir as brechas que deixaram esse ataque surgir. Legal, legal. O Adalberto falou desconectar tudo da internet, desligar tudo. Também seria ações, né? Durante um incidente. A Data, gente. Ah, deixa eu perguntar um negocinho aqui rapidinho. É, Você acha que a disponibilização de IAs como o ChatGPT e outras possibilitaram esse aumento de ataques e essa frequência um tanto quanto maior de ataques das empresas? claro, claro. Hoje em dia, a gente sempre fala que o elo mais fraco é sempre o fator humano. A gente vai investir em tecnologia, vai ter IA trabalhando na área de segurança, fazendo a correlação de dados. A gente vai ver um pouquinho isso na frente. Só que o fator mais fraco em toda empresa é o fator humano, porque a gente está sempre sujeito à engenharia social, aquelas técnicas de indução, né, das pessoas. Então, por causa da IA, a gente tem visto um aumento muito grande de phishing, essas coisas. E até uma questão interessante, porque ontem, um aluno perguntou para mim como que a gente não tem sistema para prevenir que isso aconteça, para diminuir a questão de phishing nas empresas, tentar prevenir isso. Aí eu respondi para ele que a gente tem, sim, esses sistemas, mas com as IA, cada vez mais os phishings estão sendo bem mais bolados. Eles pegam todas as informações da pessoa que tem, hoje a gente tem muita informação pública, nossa, coloca e faz o texto junto com o IA, para deixar cada vez mais uma mensagem mais real, mais profissional. Que antigamente a gente falava assim, para você identificar a phishing, você vai ver vários erros de português, eles não vão saber, às vezes vão ser coisas genéricas sobre você, vai ter domínios estranhos, não vai ter um ponto .com bonitinho, vai ser algum domínio muito estranho. Então a IA tem ajudado essa questão de engenharia social, de estudar a pessoa, de saber como falar, como conversar. Isso faz com que as pessoas caiam mais nesses golpes, tanto por e-mail quanto mensagem direta, né, rede social.
Então, sim, as IAs, elas ajudam o pessoal a cair mais na área de phishing, principalmente engenharia social, mas a gente também tem visto, tem até um monte de notícia a respeito, que existe o Worm GPT, uma inteligência artificial que está circulando na Dark Web, e ela é feita para desenvolvimento de malware. Hoje em dia, se você for falar para o chat GPT, desenvolva um malware para mim, coisa, ele não vai desenvolver porque ele tem regras, ele tem políticas que não deixam que ele faça isso. Mas toda ferramenta do bem, você também consegue recriar essa ferramenta para o mal. Então, hoje também tem uma ferramenta, se eu não me engano, são até $100 por mês que você paga, que é o Worm GPT, que é para você criar malware. Então, até o desenvolvimento de aplicações maliciosas fica mais rápido com a IA. Então, já não precisa de um grande especialista, da pessoa que está desenvolvendo todos os dias para criar um malware, por exemplo. A pessoa pede lá para ele vai criar e vai ser um malware novo, vai ser uma coisa que não tem assinatura. As pessoas do Gmail já foi hackeada pelo menos pelo Google. Entendeu, Paulo? Entendi. Legal, legal. Eu acho interessante que, mesmo essas ferramentas que têm proteções, eventualmente elas acabam deixando passar alguma questão de desenvolvimento Sim, de malware ou sim. técnicas. Se você perguntar com jeitinho, ela libera a informação. Por mais que a gente invista muito em segurança, a resposta a incidente tá aí para isso. Porque, eventualmente, um outro incidente vai acontecer. E a gente tem que estar preparado para reagir a esses incidentes. Então, vamos lá. A importância da resposta ao incidente, além de realmente responder ao incidente, tem também a questão como você falou também, Paulo, a questão de tratar, de ter lições aprendidas do incidente. Porque, pensa bem, eu poderia muito bem detectar que um computador está com vírus, eu vou lá e formato ele. Ok, o problema tá resolvido. Aqui o computador vai pegar o backup dele, vai ser restaurado e a pessoa vai continuar usando normalmente. Mas por que é importante eu ter um trabalho de threat hunt, de resposta a incidente? Eu tenho que saber, primeiro, em todos os ataques, qual foi o impacto que aconteceu no ambiente, naquele host, quais informações foram comprometidas, eu tenho que saber que o atacante teve acesso, por quê? Hoje em dia a gente vê que o ataque ele é feito em várias fases, né? Tem a fase de reconhecimento, a fase de exploração, fase de pós-exploração. Então, às vezes, para você entender em que momento do ataque você está sofrendo. Por exemplo, a maioria esse tempo atrás a gente teve um evento na empresa, eu acredito que eu até compartilhei com vocês na sala, que foi aquela questão do Ndesk lá, que a moça abriu acesso para o atacante entrou lá entrou na máquina dela e ficou um tempão mexendo na máquina dela pelo Ndesk. Ele se passou para o suporte de TI da empresa e a moça acabou caindo nesse phishing, nesse golpe. A gente foi analisar o hosting em questão, a gente viu os comandos, a gente consegue ver os comandos que são feitos. Depois eu vou mostrar para vocês um pouco de uma plataforma que a gente consegue monitorar por completo um computador. Então, a gente foi estudando o caso daquele atacante e foi vendo que ele estava reconhecendo o ambiente. Por quê? Ele foi lá no Active Directory do ambiente, do Windows Server, tirou todos os usuários, tirou o username de todos os usuários, foi lá, viu relações de confiança daquele domínio. Se aquele domínio tem alguma relação de confiança que às vezes não precisa de autenticação, às vezes tem alguma filial, às vezes tem uma outra empresa dentro. Tirou informações de todos os administradores, o nome de todos os administradores. Então a gente sabe que ele estava lá só para coletar informação. Tentou ter uma persistência, lógico para voltar depois, mas ele estava lá por persistência, para tirar informações do ambiente. O que isso significa para a gente? Se eu pegasse e formatasse o computador, não vou nem analisar, eu sei que foi comprometido,
vou formatar a máquina. Eu não ia saber que está nessa fase, e logo eu não ia saber também que esse atacante ele vai voltar no ambiente. Porque ele não estava fazendo um ataque, ele não estava fechando o ataque, ele estava reconhecendo só. Isso faz com que a gente fique mais alerta, porque a gente sabe que o cara vai voltar e voltou. Entendeu? Então a gente reforça o monitoramento, a gente fica mais com um olho, né, um olho mais agudo nas notificações daquele cliente, porque a gente sabe que um momento ou outro ele vai voltar. Vocês lembram que quando a gente estudou sobre os agentes de ameaça, a gente falou sobre os APTs? O ataque do APT, ele dura meses. 4 meses, 6 meses, entendeu? Até anos. Já tem ataque que, ó, os caras ficam tentando até conseguir, dependendo do qual lucrativo vai ser aquele ataque. Então, ele não vai só entrar, pegou as informações e acabou. Não, ele vai tentar até comprometer tudo, às vezes com um ransomware, por exemplo, para comprometer tudo. Então, a importância do incident response, da resposta a incidente, é que é inevitável, uma hora ou outra, por mais que você invista em segurança, você vai sofrer um ataque. Isso normal, faz parte. A questão é como você vai reagir a esse ataque. Mesmo com fortes proteções de segurança, todas as organizações eventualmente enfrentarão um incidente, seja ataques diretos, malware, ameaças internas ou erros humanos. Lembra que a gente falou também que um erro humano é um incidente de segurança, se, por exemplo, causa indisponibilidade, ou sem querer ele pegou e enviou e-mail errado com informações confidenciais. Mesmo sendo um erro humano, é um incidente de segurança, porque viola aqueles pilares da segurança, disponibilidade, integridade. E incidente, a gente fala violações de políticas e práticas de segurança das informações, e um evento é uma ocorrência observável que pode ou não se tornar um incidente. Falando de evento. A gente, ontem também me perguntaram, mesma pergunta, por que a gente também tem visto o aumento de ataque nas empresas e tal. A gente não está no ponto ideal de segurança, mas as empresas, elas estão investindo cada vez mais em segurança. Isso não quer dizer que esteja aumentando os ataques. Porque o crime organizado está passando para o digital, obviamente. Mas as empresas estão começando a monitorar mais o seu ambiente. Então, como elas estão monitorando, elas estão sabendo que elas estão sendo atacadas. Hoje, a maioria das empresas, às vezes, nem sabe o que está acontecendo no ambiente dela, porque elas não monitoram, elas não sabem se elas estão sendo atacadas ou não. Então, tem que ser um evento, a gente tem que sempre estar observando o nosso ambiente para conseguir combater, saber que a gente está sendo atacado. Então, o objetivo da resposta ao incidente é limitar o impacto do incidente e restaurar as operações normais o mais rápido possível. Quanto mais rápido eu restauro meu sistema, menor o meu impacto. Cláudio, aberto? Alô? Não tá saindo seu som, tá? Então você só levanta a mão assim. Se engana, porque levanta a mãozinha no. Fechou. Tá, vou prosseguir aqui. Tá. Teste. Aí, tô escutando. Então, desculpa. Se cada um que tenta entrar na empresa, ele diminui a banda da empresa, tem alguma análise de custo de quanto que fica a tentativa, não o ataque? Só a tentativa, porque são milhares de tentativas, então isso aí diminui a banda, não? Então a empresa vai gastar muito dinheiro para manter a internet, mesmo que ela não sofra um ataque. Entendeu? Só a tentativa. Sim. A segurança, se a gente for pensar dessa forma assim, a tentativa de sofrer um ataque, a empresa já está gastando dinheiro por estar investindo em segurança.
já é um dinheiro que está investido como se fosse um seguro. Já está gastando. Mas sim, às vezes a tentativa pode gerar custo para a empresa. Mesmo que não seja efetivado um ataque, a empresa, de uma hora ou outra, vai ter que disponibilizar recursos. Por exemplo, às vezes um atacante conseguiu entrar no computador da empresa, mas não conseguiu efetivamente realizar um ataque lá. Coletou algumas informações, mas não realizou. Não foi algo arriscado, não foi algo com uma severidade alta. Mas a empresa vai gastar recursos para fazer investigação no computador, para formatar o computador, o colaborador vai ficar um tempo ocioso. Então a empresa, de certa forma, ela vai perder algum recurso financeiro. Se a gente estiver falando de um ataque de DOS, às vezes não necessariamente o ataque conseguiu derrubar a empresa, mas ela ficou, né? Se a gente está falando em nuvem, por exemplo, a gente fala também de auto-scaling, né? De escalamento vertical, horizontal. Às vezes uma empresa está sofrendo ataque de DOS, vamos supor, a Azure entende que está tendo muita requisição, começa a aumentar os recursos da máquina, memória RAM, duplicar as máquinas, o escalamento horizontal, né? Começa a duplicar a máquina, fazer o load balance, e é um ataque. Então a empresa, de certa forma, aumentou o consumo dela, e isso trouxe algumas percas financeiras para a empresa. Então, assim, é muito de como foi feito o ataque. Pode se ocorrer da empresa, mesmo não sendo atacada efetivamente, a tentativa do ataque ocorrer alguma perca financeira pela tentativa. Lógico que é muito inferior do que ela realmente sofreu um ataque, mas pode ocorrer sim. Só um minutinho aqui. Respondido, Adalberto? Sim, valeu. Fechou. Só um minutinho. Então, a resposta incidente não é uma ação única, você não faz o incidente e acabou. É sempre constante, é uma adaptação constante, porque a todo momento você vai ter novos ataques, a todo momento você vai ter que revisar as regras do seu sistema de monitoramento, você vai ter que adaptar as regras de monitoramento. Então é algo constante. E a gente vai falar um pouco de cada etapa do Incident Response, que é a etapa de preparação, detecção, análise, contenção, erradicação e recuperação, que é o ciclo da resposta a incidentes. Até que essa introdução, todo mundo entendeu? Essa introdução? A importância de fazer a resposta a incidentes? Fechou. Então, as etapas de um processo de resposta a incidente. A fase de preparação, pessoal, é aquela fase onde eu vou arquitetar minha rede. Eu vou instalar o antivírus, eu vou comprar ferramentas, eu vou instalar essas ferramentas no host. Por quê? Porque eu preciso ter dados coletados, igual a gente falou um pouquinho. Eu preciso ter essas aplicações, investir para mim ter dados, para me analisar. Sem dados, eu não sei o que está acontecendo na minha empresa. Essa fase de preparação é a fase onde eu começo a montar o meu sistema em si, a organizar meu sistema. Então, o que está dentro da fase de preparação? Construir ferramentas e processos para resposta a incidente. Esses processos podem ser documentos também. A gente vai ver que a gente sempre trabalha com workloads, já métodos pré-estabelecidos, ações que eu vou fazer caso um incidente aconteça. Porque vocês lembram que eu falei que um incidente de segurança, o tempo é dinheiro? Então, quer dizer que se eu tiver que, estou sofrendo um ataque de ranço, se eu tiver que ficar pensando no que eu vou fazer, esse tempo que eu estou pensando é um tempo gasto, que a empresa está perdendo dinheiro. Então, a gente tenta sempre fazer essa gestão, né, de risco das possíveis vulnerabilidades, das possíveis ameaças, para mim já saber como que eu vou prosseguir caso esteja acontecendo um tipo específico de incidente. Tá.
tá acontecendo um ataque de ranço, eu vou fazer isso, 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 vou comunicar com X, Y pessoas e vou chamar tal os agentes para nos ajudar nessa investigação. Para a gente poupar tempo, para a gente não gastar tempo pensando no que vai fazer. Então a gente tem que deixar essas coisas pré-estabelecidas já. Treinamento e capacitação da equipe de R. O tempo todo a equipe de SOC, a equipe de resposta a incidente, ela tem que estar sendo treinada. A todo momento está existindo tecnologias novas, a todo momento está existindo ameaças novas. Então, tem que estar sempre se preparando, sempre buscando conhecimento. Eu estava conversando também com um colega, quando eu estava indo lá para a UENG, e ele estava falando que, nossa, poxa, a área de segurança dá dinheiro, né? A área que está pagando muito hoje, a área que está sendo muito requisitada. E tá sim. Só que eu comentei para ele que eu acredito, isso é uma opinião minha, tá, pessoal? Eu acredito que é impossível uma pessoa ficar na área de segurança só por causa de dinheiro. Não tem como você ficar na área de segurança só por causa de dinheiro, porque é estressante. Você tem que gostar. Você não consegue ficar parado, agora eu sou sênior, acabou, não precisa de nada. É uma evolução contínua, você tem que sempre estar se atualizando, sempre estar estudando o tempo todo. Eu brinco, pessoal, que se vocês for olhar na minha cabeça, já tá aparecendo um monte de fiozinho branco. Mas você tem que gostar. Você não, por mais que pague bem, você tem que estar sempre se atualizando, sempre se movimentando. E, em geral, a área de TI é isso, né? Você tem que sempre estar se atualizando, sempre estar surgindo tecnologias novas. Então, você tem que estar no aprendizado contínuo. A nossa empresa também, só para dar um exemplo também, ela fechou recentemente com um cliente, e esse cliente usa um antivírus da CrowdStrike, aquele que deu apagão cibernético. Então, é um antivírus, é um sistema muito bom. E o que aconteceu com isso? Como a gente trabalha com outro tipo de software, a empresa pagou para a gente o treinamento dessa solução. Por quê? Porque se a gente vai fazer o monitoramento desse sistema, a gente tem que saber como esse sistema funciona. Então, pagou para a gente estar fazendo esse treinamento, para a gente entender como é que funciona. Então, tudo isso é na área de preparação. Documentos, procedimentos de aquisição de ferramentas de segurança. Tá, então, só para a gente entender, vocês perceberam que não é uma coisa linear. Então, a empresa já está fundada e às vezes ela tem que voltar lá para a área de preparação novamente. Então, a empresa essas etapas pode se mover livremente, dependendo de cada situação. Então, além de você comprar antivírus, comprar sistema, a gente tem a fase de detecção. Não basta você comprar um sistema e deixar ele lá parado. O sistema por si só não faz nada. Às vezes até faz alguma coisa ou outra, mas você tem que estar monitorando. Você tem que estar filtrando, você tem que estar tratando os alertas, os logs que você está coletando. Porque se você pagar e não ficar vendo, para você não vai adiantar nada. Você não vai saber o que está acontecendo do mesmo jeito. Então, a fase de detecção é você monitorar os eventos e identificar sinais de compromisso. Muitas das vezes isso pode ser feito de forma automática, ou às vezes, por mais bom que seja o sistema, vai precisar de um ser humano para entender realmente o que está acontecendo embaixo dos panos. Analisar logs e usar ferramentas de monitoramento para encontrar incidentes. Próxima fase é a fase de... aqui, ó, eu só dei um exemplo de algumas plataformas. Essa mais em cima aí é um CIEM. É uma plataforma que faz relacionamento de logs, cria regras e analisa logs. E esse aqui embaixo é um exemplo de EDR. Se eu não me engano, esse aí é o EDR da CrowdStrike. Então, ele pega todas as notificações dos antivírus e faz um dashboardzinho das detecções, para você entender como é que está seu ambiente. É a mesma coisa no SIEM. Pega logs de vários sistemas e analisa, e faz alerta, cria correlação. Eu vou compartilhar minha tela aqui só para vocês terem uma ideia. Eu vou mostrar isso também depois um pouquinho mais para frente. Mas o SIEM, ele pega isso aqui, ó. Deixa eu ver. Só um minuto.
tem os logs que a gente está falando, todo o computador, todo o host, a maioria, se for um host bem feito, um host mais atualizado, ele tem logs. Se a gente fincar e dar um cat barra, vai ser aqui no Linux, obviamente, logs, syslog, a gente vai ver que a gente tem muito log. Isso aqui, tudo é isso aqui, é o que está acontecendo no meu computador. E você imagina uma pessoa ter que monitorar isso, para um computador já é difícil, imagina para um parque inteiro, às vezes com 1000 endpoints. Então a gente precisa sim de ferramentas para monitorar o que está acontecendo. Porque é impossível você quiser, você ficar querendo olhar o log de todos os equipamentos para tentar ver se está acontecendo alguma coisa, algum incidente de segurança. A gente vai falar um pouquinho mais do SIEM, mais pra frente, essa aula também a gente vai abordar muito sobre SIEM. Eu vou mostrar depois para vocês como é que funciona. Continuando, a etapa de análise. É avaliar os eventos. Então, primeiro lá você detecta, você observa esses eventos, e a parte de análise é você avaliar esses eventos, ver se realmente é algum indicativo de comprometimento, se é um falso positivo ou não. A gente vai ver que isso é muito comum também, a gente receber falsos positivos. Às vezes tem ferramentas normais que operam como uma ferramenta maliciosa. Por exemplo, dependendo de como eu configurar, pensa comigo, um atacante vai querer fazer um acesso remoto na máquina. Se eu configuro para o meu sistema detectar quando está tendo acesso remoto, às vezes a pessoa está tendo um suporte do TI, lá usando o Ndesk, por exemplo, vai detectar aquilo lá como um ataque, como uma ação maliciosa. Então, a gente sempre que pegar um alerta, a gente vai pegar e vai trabalhar em cima dele para analisar se é um falso positivo e fazer aquele correlacionamento dos dados. Quando a gente descobre que está tendo um incidente de ataque, aí a gente passa para a fase de contenção. A gente quer conter aquela ameaça para ela não se espalhar para o ambiente, para não causar danos maiores ao ambiente. Então, se eu estou tendo um ataque de ransomware, eu vou pegar e vou isolar as máquinas da internet. Para quê? Para conter aquela ameaça. Uhum. Essa parte de ameaça a gente vai tratar um pouquinho mais à frente, né? Falar um pouquinho também mais de indicador de comprometimento. Mas a gente tem que entender que as APTs, como a gente já falou lá no começo do curso, vocês lembram que eles agem sempre da mesma forma. Então, eles têm os mesmos métodos para atacar, o mesmo modus operandi para fazer ataque nas empresas. Então, quando a gente identifica qual é o agente que está por trás do ataque, a gente já consegue fazer uma contenção muito rápida. Isso aconteceu com a gente essas 2 últimas semanas. Primeiro, a empresa foi atacada, a empresa X nossa foi atacada, e o atacante conseguiu ficar por um tempo, assim, ficou pelo menos umas 6 horas no ambiente, até ele ser detectado e começar a ser tratado. Então, a gente fez o tratamento nesse atacante, viu quais foram os dados comprometidos, viu o que aconteceu. E a gente, lógico, a gente faz sempre documentos sobre esse ataque, a gente faz sempre um relatório do ataque, o que aconteceu, o que foi comprometido, lições aprendidas, e grava isso e guarda. Foi coisa de 4, 5 dias depois, um outro cliente nosso foi atacado. Como é que a gente detectou isso? O primeiro alerta que a gente recebeu foi um alerta igualzinho, até o comando que foi executado num dos hosts tinha sido igualzinho a esse ataque anterior. As empresas eram no mesmo ramo, e os APTs sempre agem no mesmo ramo, eles não ficam espalhando, então eles têm os seus alvos, o mesmo ataque. Então o que a gente sabe? A gente só sabe que esse cara está dentro do ambiente, eles entravam por VPN, óbvio, eles entravam por VPN e começavam a fazer scan na rede. Então a gente sabe assim, sabia já. Esse cara está usando a porta 445, que é a porta do Samba, do meu server, e a porta 153 no ambiente para fazer esses scans. O que a gente fez?
já falou com a empresa, ó, bloqueia todas as portas 445 e 135 do ambiente de vocês. Quando ele fez o bloqueio dessas portas, o incidente parou. É como se tivesse tudo normal. A gente parou de receber um monte de notificação, um monte de eventos, e parou. Por quê? A gente conteve o ataque. Isso não quer dizer que a gente tirou a ameaça. A gente conteve. A gente conteve, viu qual que era o usuário que estava acessando a VPN, quem que era o ator, pegou, tirou ele da rede, bloqueou a VPN, bloqueou o usuário que ele estava utilizando. Então a gente conteve. Com isso, a gente... esse cliente nosso tinha 700 endpoints. Com essa contenção, a gente viu que dessas 700 endpoints que ele tinha, apenas 20 máquinas tinham realmente sido afetadas. Então, a gente evitou que tivesse algum dano maior. A gente conteve um ataque, a gente vai para a parte de erradicação. A gente vai realmente remover os artefatos, os agentes da nossa infraestrutura. Como é que vocês acham que é a forma mais eficaz de eu fazer uma erradicação no meu ambiente, dos artefatos? O que vocês fariam? Que tipo de Formata análise? tudo. Formata tudo? É exatamente isso, pessoal. A gente formata tudo, o computador. Por mais que eu vou analisar o computador e já vou presumir que o computador Tristeza, né? tá safe o computador, por mais que eu tô vendo que eu eliminei realmente o agente, eu tirei os aplicativos que foram instalados, fiz um check-up nos registros do Windows, nos aplicativos de setup e itens, eu fiz essa análise e sei que não está comprometido, eu vou pegar e formatar a máquina. Por quê? Lembra que eu falei que a segurança ela não permite erro? Ela não permite que você faça você aceite riscos. Você não pode estar confuso. Eu acho que foi eliminado completamente. Então, a gente formata para garantir que aquele host vai estar... Agora sim, eu tenho certeza que essa ameaça foi removida do meu ambiente. Pode falar, Adalberto. Então, professor, mas aí todo atacante sabe disso. Você Uhum. vai formatar a máquina. Uhum. O cara só precisa alterar a BIOS, então, mano. Mas isso a gente tem ataques que alteram a BIOS, mas isso a gente vai saber conforme a gente for analisar. Conforme a gente vai analisar o ataque. Hoje é muito difícil você ver um vírus, assim, eu até hoje, no meu trabalho, eu nunca vi um vírus que pegasse a BIOS do computador. Hoje tem bastante segurança reforçada, mas pode acontecer. Por isso que é importante a investigação, de você saber quem está te atacando e a ferramenta que ele está usando para te atacar. Você tem que saber o vírus que ele fala. Então, eu vou mostrar para vocês onde eu encontro essa documentação, porque a gente consegue mapear certinho cada agente de ameaça, cada hacker. E a gente saber como ele funciona bonitinho, saber os aplicativos que ele usa. Isso tudo é mapeado pra gente. Então, por isso que é importante a gente fazer posteriormente um trabalho de threat hunt. Pra gente entender quem está nos atacando. Porque aí, assim, a gente sabe como investigar, como tratar essa ameaça. É importante falar com vocês aqui que, entrando nesse assunto também de formatar o computador, todo incidente de segurança, igual eu já falei, a gente não tem esse espaço para falar assim, eu acho que tá safe. Se eu pensar que aquela máquina pode ter sido comprometida, eu vou agir que aquela máquina está comprometida. A gente fala sempre por confiança zero. Modelo de zero trust. A gente também falou um pouquinho na última aula. Confiança zero. Então, eu vou sempre suspeitar e eu sempre vou levar a criticidade ao máximo. Mas eu sei que aquele vírus lá foi só um vírusinho para pegar a senha do Chrome. Não. Essa máquina está comprometida até eu não saber, não ter certeza do que está acontecendo. A criticidade daquilo lá é máxima. Então, eu não posso deixar passar nada. E formatar, lógico, vai demorar um tempinho e não custa nada. Entendeu? É melhor você errar pelo excesso do que deixar de fazer. Então, você errar pelo excesso, tá ok. Você tá mais seguro. A gente sempre prefere errar pelo excesso. Fazer
ações em excesso do que deixar faltar. Então, a fase de erradicação, remover completamente o artefato existente, e em muitos casos é necessário restaurar o sistema a partir de backups, para garantir que não haja resquícios das ferramentas maliciosas. E uma das últimas partes, a gente tem mais uma depois, é a parte de recovery, é realmente você fazer o ambiente funcionar de forma como estava antes, você entregar a máquina para o seu usuário, falar assim, ó, pode usar seu usuário que já está instalado, então você restaurar os sistemas online, o seu site, os seus servidores. Naquele primeiro cliente que eu citei que foi atacado, a gente teve que refazer alguns servidores dele, ele teve que fazer isso para o ambiente dele funcionar. Depois que está tudo isso funcionando bonitinho, fase de recuperação, a gente recuperou o ambiente, pode funcionar normalmente. E depois de recuperar o ambiente, a gente fala das lições aprendidas. Por quê? Sempre tem alguma coisa para melhorar, pessoal. Sempre tem alguma coisa que eu tenho que responder mais rápido, que eu tenho que tratar mais rápido. Alguma prática de segurança que a minha empresa tem que fazer para evitar que esse acidente ocorra novamente. Nesse caso da VPN, esse é o Akira Ransomware, que era o agente, que a gente entende que seria o agente atacante por trás. Ele opera por modo de credenciais VPN. Como é que eu evitaria isso? Se você colocar um duplo fator de autenticação, você já evitaria que esse já diminuiria muito a superfície de ataque para esse atacante, para esse agente em específico. Então, a gente sempre faz lições aprendidas. A questão do incidente de segurança, ela funciona quase igual com um acidente de avião. Acontece o incidente, você investiga para aquilo lá não acontecer de novo. Não pode acontecer. Ou os erros que foram cometidos não acontecer de novo. Então, a gente tem que trabalhar sempre nisso para estar se aperfeiçoando para aquilo lá não acontecer de novo. Até aqui, todo mundo entendeu esse ciclo? Sim, tá tranquilo. Fechou. Então, agora a gente vai falar um pouquinho do time de resposta a incidente. A gente tem que entender que cada uma tem uma função específica durante a nossa resposta, para não causar confusões, para um não atropelar o trabalho do outro, para um não fazer retrabalho. Então, como toda equipe, a gente tem um gestor, ele que vai ser responsável por tomar alguma decisão crítica, para gerenciar o time, fazer correções no time. Então, a gente tem um líder que toma decisões críticas e comunica com alta gestão. Deve ter autoridade para agir durante a emergência. Então, às vezes, você está em dúvida, a gente pode fechar esse servidor, a gente não sabe, a gente está vendo que isso aqui está muito triste, a gente pode bloquear esse servidor da rede? O gestor que vai ter essa autonomia de falar assim, pode ou não. Geralmente, ele é o cara, assim, na minha equipe, por exemplo, ele é um cara muito técnico. Você conversa, quando eu converso com ele, parece que eu sou muito burro perto dele, porque esse cara, ele é muito técnico, ele conhece muito. Por quê? Porque você precisa conhecer para você conseguir responder o incidente. Então, na minha equipe, ele é uma pessoa técnica. Geralmente é dividido, né? Várias pessoas. Eu tenho um gestor que é tanto na parte comercial quanto na parte técnica. Então, a gente sempre, quando acontece o incidente de segurança, o gestor técnico, ele entra em ação com a gente. A equipe de segurança da informação, geralmente são os analistas, eles são responsáveis por analisar os logs, coletar informações, implementar ferramentas. É o core do time, né, o núcleo, especializado em detecção e análise de incidente, utiliza ferramentas como firewall, sistema de prevenção e intrusão, para conter rapidamente a ameaça. Eles são realmente os analistas que estão lá. Especialistas técnicos, isso é muito importante. A SI, Segurança da Informação, trabalha e precisa trabalhar em conjunto com a TI, os técnicos de infraestrutura. Por quê? Uma pessoa nunca vai dominar tudo em TI, não vai. A gente precisa de pessoas especializadas em várias partes
de uma empresa, em vários setores de uma empresa. Por quê? Se tiver acontecendo algum incidente no equipamento A ou no equipamento B, eu vou precisar que tenha uma pessoa que manje muito do equipamento A e uma pessoa que manje muito do equipamento B. Porque para mim entender se uma ação é maliciosa, se uma ação é normal, eu tenho que conhecer o equipamento. Então, hoje, na empresa, a gente tem sim um cara que ele é especializado em redes, um cara que é especializado em Windows Server, um cara que é especializado em programação, um cara que é especializado em containers, para a gente ter vários especialistas em cada parte, porque se acontecer um incidente, a gente chama, a gente monta a nossa equipe, a nossa sala de crise, de acordo com pessoas interessadas naquele assunto, com pessoas que conhecem daquele assunto. Não é todos os membros que vão ser chamados para responder um incidente. A gente faz sempre esse mapeamento de quem nos ajudaria nessa sala de crise para a gente conseguir responder mais rápido. Lembra que tempo é dinheiro. Então, os especialistas técnicos do TI, administradores de sistema, desenvolvedores e outros profissionais que conhecem a arquitetura e sistemas específicos da organização. Seu conhecimento é crucial para identificar artefatos que outros podem não perceber. Então, não adianta você pegar um cara que é muito bom em Windows para responder um incidente numa máquina Linux. É diferente, os arquivos são distribuídos diferente, então você precisa de um especialista em Linux para operar de maneira mais eficiente naquele incidente. Comunicação e relações públicas, a gente também sempre deixa uma pessoa, está acontecendo um incidente, a gente sempre deixa uma pessoa para fazer a intermediação das comunicações. A gente não pode, um analista encontra isso e manda para a empresa, outro analista vê isso e manda para a empresa. A gente tem que centralizar a comunicação. Incidente de segurança, comunicação clara e objetiva. A gente não fala mais, também não fala menos. A gente não pode errar. O problema de comunicação pode afetar muito esse trabalho. Então, a gente sempre aciona o cara, deixa um cara responsável por fazer essa comunicação entre a empresa e a equipe, para gerenciar, passar as informações para não ter algum problema de comunicação. E mesmo fazendo assim, pessoal, às vezes acontece de algum erro, por exemplo, de ter alguma falha de comunicação. Dando um exemplo a respeito disso, teve um outro cliente nosso que foi atacado, a gente mapeou as máquinas que tinham sido atacadas, e a gente fazendo a lista das máquinas, mandando máquina por máquina no chat, aconteceu que na última máquina, alguém mandou uma foto, um print de um log dessa informação. Aí aconteceu, esse print chegou primeiro, e essa última máquina depois. Essa máquina que ficou separada da lista passou desapercebido na hora de fazer análise máquina a máquina. Mesmo a gente tendo mapeado ela, não foi a máquina identificada. A gente foi ver isso 20 dias depois, 10 dias depois. Então a comunicação tem que ser muito clara, muito objetiva e muito bem organizada, para não ocorrer falhas. A sorte é que era um malware não tão rigoroso assim, mas se fosse alguma coisa mais crítica, poderia ter dado alguma consequência grande para a gente. Então a gente sempre tem que ter uma comunicação clara, não ficar desviando assunto, uma comunicação muito objetiva no que a gente está falando. A gente também precisa de uma pessoa especializada em direito, RH. Por quê? Muitas questões de segurança envolvem leis. Então, de acordo com como a gente está respondendo, de acordo com o que a gente está passando para o cliente, isso pode afetar legalmente o cliente. Então, a gente precisa também de uma pessoa especializada, se for o caso, né, que conheça as leis LGPD, GDPR, RIPA, para conseguir orientar o cliente certinho de como tem que ser feita a comunicação, como ele deve agir, porque às vezes, de acordo com uma ação que você tomar, você tem que fazer alguma comunicação, você vai ter que pagar alguma multa. Então é importante a gente ter uma pessoa do jurídico, por exemplo, ou do RH, caso seja alguma ameaça interna, alguma ameaça que a gente vai precisar de dados de colaboradores para tratar. Esse colaborador faz parte dessa equipe, não sei o quê. Então, para tomar as atitudes necessárias.
E também, de vez em quando, a gente precisa de polícia, a gente precisa de um órgão realmente para agir. Às vezes é um caso de crime que tem que fazer, chamar autoridades para estar nos auxiliando com isso, para fazer o reporte. Então, força de segurança, atuação apenas em casos que exigem investigação ou apoio policial. E como a gente já falou, para finalizar esse tópico, treinamento regular em equipes de resposta a incidente e simulações práticas garantem que a equipe esteja pronta para trabalhar conjunto e tomar ações de forma eficaz. Alguma dúvida a respeito dessa composição de time? Vocês entenderam a importância de cada um? Nem sempre a gente vai ter um profissional para cada área. A gente designa responsáveis por aquilo. Às vezes o cara, ele está na área de segurança e ele é especialista naquele assunto. Pode acontecer também. Ou o cara ele tá como analista, mas ele também foi incumbido de fazer a comunicação. Então, a gente não tem que entender que a gente tem um profissional para cada isso. Sempre a gente vai montar uma sala de crise com pelo menos 6 pessoas. Então, às vezes, a gente pode assumir várias funções no mesmo incidente. Parece um time de... foi mal. Parece um time de Special Ops. Bem isso. E assim, eu particularmente, a primeira vez que eu entrei numa sala de crise, eu achei um máximo. Caramba, é a coisa... vocês não fazem ideia do tanto que é interessante uma sala de crise. Lógico que a gente está sendo atacado, mas pra gente, caramba, tá sendo atacado, e você vê muita gente especializada, você aprende muito com isso. Então, assim, para mim, foi uma sensação única a primeira sala de crise que eu participei. É muito legal. E eu espero que vocês tenham a oportunidade também de participar de uma que, por mais crucial que seja, por mais importante que seja, é uma experiência muito legal de se ter. Tá? Realmente operações especiais. Você está investigando um agente, tendo que descobrir quem que é o atacante, o que ele queria, as ações que ele tomou, e fazer todo esse mapeamento das ações de um atacante. É muito chique mesmo. Mais alguma dúvida? Sim, sobre a utilização de forças de segurança nesse processo. Eu não entendi muito bem em que contextos elas poderiam ser utilizadas. Seria mais um contexto em que, por exemplo, um agente que causou o hacking, o ataque na empresa, ele sai de dentro da própria empresa, ou algo nesse sentido? Pode ser, às vezes um funcionário, um insider, uma ameaça interna, né? Ou às vezes você tem que fazer um boletim de ocorrência, você precisa avisar para a polícia que está sofrendo isso. Mesmo para fazer o reporte. Então eles vão estar inseridos no meio de toda essa ação. E eles não vão, às vezes, trabalhar na mesma sala de crise. Você não vai entrar em call com o policial e vai ficar todo mundo lá falando e tal. Eles vão fazer parte. Em algum momento da resposta ao incidente. Seja de uma ameaça interna, às vezes, de fazer um boletim de ocorrência, ou seja, de realmente registrar que aquela ameaça foi feita. Que aquele ataque foi feito. Ah, sim, agora ficou claro. Valeu, Datão. Sim. Tá. E como eu já falei para vocês, a gente, para tudo que a gente tem, né, na área de segurança, a gente tem que deixar tudo bem claro. Esse passo a passo, esse workload nosso, ele já é pré-estabelecido. Por quê? Eu não tenho tempo de pensar como vai ser feito, como que eu tenho que me comunicar, como que eu vou recuperar a máquina, como é que eu vou agir. Então, isso a gente já deixa pré-estabelecido. Para cada tipo de ataque, como que deve ser feitas as ações. Então, os planos que a gente tem, os documentos que a gente tem, um plano de resposta. Plano de comunicação, para a gente definir como é que vai ser feita com o cliente, como é que o cliente vai se comunicar, se for alguma coisa legal, como o cliente deve se comunicar à empresa, aos órgãos regulatórios, de como vai ser passada a mensagem. Dependendo
Isso é muito importante a gente também ter essas tratativas, porque às vezes o caso é um caso mais simples, mas dependendo da forma que você passa a mensagem, o seu cliente pode achar que é alguma coisa muito grave. Você é o especialista de segurança, você tem que ter uma comunicação clara. Ó, essa ameaça está acontecendo isso, mas já foi tratada. Já está contida, a gente já está investigando. Você tem que saber como que você vai passar essa comunicação. Como já foi falado também, evitar confusões, evita confusões e garante que as informações sejam precisas e alinhadas. A gente não acontecer nenhum erro durante a comunicação. A gestão dos stakeholders. A gente sempre tem, em todo ataque, dependendo do quanto ele de como ele foi executado, mas ele pode comprometer computadores de alta gestão. Esses computadores de alta gestão, a gente dá prioridade. Por quê? Primeiro, eles precisam trabalhar, eles são os donos, né, são a gestão da empresa, e a hora deles também vale mais. Entendeu? Então, a gente precisa liberar esse pessoal primeiro. Por quê? Para minimizar impactos financeiros. O funcionário não trabalhando está tendo impacto para a empresa. Os dados que um gestor tem, que um CEO tem no computador dele, é mais crítico que um dado de um analista. Então, a gente tem que dar prioridade a essas máquinas, dependendo dessas pessoas interessadas. Então, a gente sempre tem que saber também, quando acontece esse mapeamento, a gente vai identificar as máquinas que estão sendo comprometidas, a gente também identifica quem são os usuários dessas máquinas, para a gente entender como que vai ser tratada cada máquina. Se vai ser uma prioridade alta, se a gente tem que fazer a investigação dessa máquina primeiro para liberar, ou pode deixar para depois, não tem tanto problema assim. Foca no grupo de indivíduos afetados ou envolvidos, interno ou externo. Define prioridades e o suporte necessário para cada grupo durante a resposta de incidente. E também é importante, pessoal, eu saber quem está com aquela máquina para me saber quais seriam as ações legítimas. Às vezes a máquina de um programador não vai ser a mesma, não vai ter as mesmas ações, os mesmos logs com a máquina de um RH. Assim, seria comum você ver na máquina de programador ele executar comandos de PowerShell, comandos de CMD. Agora, isso não seria tão comum na máquina do RH, dependendo dos comandos que eles forem tratar. Então, é importante até você saber com que olhar você vai olhar isso, você vai investigar isso. Às vezes, numa máquina de um analista de TI, ele vai ter programas, PUAs, que a gente fala, né, programas não desejados, porque ele faz acesso remoto, ele faz script, ele faz automações, que uma máquina de RH não deveria ter. Então, se olhar para essas pessoas com outro olho, para facilitar a investigação. Continuidade do negócio. Não eu tenho que entender como é que funciona a empresa, o meu cliente, porque também não é toda máquina que eu vou isolar, que eu vou separar da rede. Por quê? Já pensou se está tendo algum ataque? Nesse exemplo que eu estava falando das 20 máquinas que foram comprometidas, 2 era servidor. 2 máquinas era servidor. Eu não posso trabalhar com os servidores do mesmo jeito que eu trabalho com endpoints. Eu não posso ir lá e pegar e isolar um servidor de um cliente nosso. Por quê? Porque se eu paro um servidor, dependendo do servidor, no caso deles era o AD, é o coração de toda a rede. Se eu paro aquele servidor e isolo ele, eu paro o negócio da pessoa, eu paro o negócio do cliente. Então, existem casos específicos que eu tenho que tratar aquela máquina conectada. Eu vou, às vezes, colocar uma política mais rigorosa nessa máquina, mas eu tenho que entender quais são os sistemas críticos das empresas, para eu saber como que eu vou trabalhar em cima delas. Então, garante que sistemas e serviços críticos continuem funcionando durante o incidente. Pode envolver restauração de serviços e uso de sistemas alternativos. Então, às vezes, aquela máquina foi infectada, então eu já vou correr para fazer um clone dela, levantar um outro servidor e passar os arquivos para essa máquina substituta, para eu isolar essa máquina e poder tirar ela do
em circulação o mais rápido possível. E o plano de disaster recovery, a gente já falou também a respeito disso na última aula, que são regras, procedimentos para a gente tratar vários tipos de riscos que a gente tem para tentar restaurar o sistema mais rápido. Como que a gente vai recuperar o nosso sistema depois de um desastre. Essa parte de disaster recovery não entra tanto na parte de um SOC. A gente tem trabalhos para ajudar a criar um plano de um PNC, um plano de disaster recovery para as empresas, mas isso já está mais do lado da empresa. A empresa tem que saber como é que vai ser recuperada. A gente dá o auxílio para criar também essas coisas, mas são procedimentos que a empresa vai seguir quando sofrer algum desastre. Está mais ligado também com eventos naturais também, não só incidentes de segurança também no desastre recovery. E qual que é a importância para tudo isso garantir que esteja funcionando? Todos esses planos, esses documentos, eu garanti que eles estejam funcionando. Eu tenho que testar esses planos, eu tenho que revisar esses planos, porque às vezes meu plano de comunicação que eu criei há 2 anos atrás já não faz mais sentido atualmente. O meu plano de disaster recovery que eu criei há 1 ano atrás não funciona atualmente, porque eu já troquei de equipamentos, porque eu estou com outra infraestrutura. Então a gente sempre tem que estar regularmente revisando esses planos para a gente deixar eles sempre atualizados e ver se eles estão funcionando. De vez em quando a gente fala até em teste, né? Você testar um disaster recovery para ver se é eficiente de alguma forma. Vou fazer esse servidor deixar cair esse servidor para ver como que a gente vai reagir seguindo esse passo a passo, né, de uma forma controlada. Se esse passo a passo que a gente está fazendo é eficaz, realmente está sendo eficaz, em quanto tempo que a gente vai recuperar nosso sistema. Então é importante a gente sempre estar revendo nossos planos, revisando os nossos planos de resposta de incidentes. Alguma dúvida a respeito dos planos? Certo. Aqui a gente vai falar só um pouquinho, só para comentar um pouco de treinamento. Eu vou mandar depois outro treinamento de resposta, mas esse aqui esse SANS e esse da CISA é um dos recomendados para se fazer. E a gente tem treinamentos de resposta a incidentes. Esse da CISA, que é do governo americano, ele é gratuito. É esse último link aí, ó, para vocês fazerem. Você faz um treinamento de resposta a incidente. E esse da SANS é um treinamento também muito reconhecido. Às vezes, se você for procurar no LinkedIn do pessoal, você vai ver que tem muitas pessoas com essa certificação, que também é para você melhorar o seu conhecimento. Então, a importância do treinamento o treinamento adequado é regular. E o treinamento adequado é bom para a gente garantir que os conhecimentos essenciais a gente esteja atualizado nesses conhecimentos essenciais e conseguir responder qualquer tipo de incidente. Muitas organizações investem em certificações específicas para seus colaboradores, como as oferecidas pela CISA. A gente tem esses treinamentos de certificação. A maioria dessa certificação é cara? É cara pra caramba. Então a gente tem que investir, porque a equipe atualizada é uma equipe que vai responder rápido a algum incidente de segurança. Agora falando um pouquinho sobre IOCs, a gente, IOCs e Threat Hunt, né, que é caça-ameaça. Caça-ameaça é você ficar ativamente procurando ameaças no seu ambiente. Não é porque o seu sistema de detecção pega e está falando com um alerta de severidade baixa, que a severidade disso é baixa. É que tem que ser ignorado. Não é isso. Então, quem trabalha com Threat Hunt está o tempo todo verificando os alertas no ambiente para ver se está acontecendo alguma coisa na surdina.
Vocês lembram que os hackers, eles não são burros. Eles sabem, às vezes ele vai fazer um ataque num computador, e ele não vai precisar de baixar nenhuma ferramenta, ele vai usar todas as ferramentas que o próprio Windows disponibiliza. Então a gente sempre, o Threat Hunter está ativamente fazendo essas buscas no ambiente. Dependendo das detecções, ele está lá procurando e tratando por que está acontecendo essas detecções. Porque às vezes a detecção é simples, mas por trás disso está acontecendo algo maior. Então, Threat Hunting é atividade proativa para encontrar indicadores de comprometimento, IOCs, que indicam a presença de atacantes. Exemplo de IOCs: account e lockout. Falhas repetidas de login, indicando tentativas de brute force. Então o cara está errando muito login, você pode ser um brute force. Tá, quem está por trás desse brute force? Sessões simultâneas, você vê que um usuário está logado no PC X e no PC Y ao mesmo tempo. Então, às vezes, aquela conta está comprometida. Conteúdo bloqueado. Muitas tentativas de acesso a um site específico, a um site que está bloqueado. Às vezes a gente está falando de uma comunicação de C2, de command control, dependendo do IP que ele está acessando. Viagem possível é de um dia o colaborador trabalhando com você e no outro dia ele fez login na VPN lá da Rússia. Também pode estar indicando uma credencial comprometida. Eu vou mostrar para vocês agora esse CIEM, Security Information and Event Manager, que é uma plataforma, é um sistema, existem vários sistemas de CIEM, ele é um tipo de sistema que faz essa correlação de log. Igual eu falei para vocês, beira o impossível eu querer monitorar log por log do meu ambiente, entendeu? Beira o impossível. Dependendo do tamanho da minha empresa, eu não vou conseguir fazer bater esse olho nesses logs. Então, eu preciso de ferramentas com integração com inteligência artificial, com correlacionamento de dados, integração com APIs, para ficar a minha análise ser mais eficaz. Então, por exemplo, eu vou compartilhar essa tela aqui. Vocês estão vendo essa tela meu do azul? Sim, sim. Fechou. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Opa, vazou, ninguém tirou print. O bom é que isso aqui é temporário, tá, pessoal? Depois eu vou tirar mesmo. Então, não tem problema nenhum. Isso aqui eu criei só para essa aula aqui. Essa aqui é uma ferramenta de correlacionamento dos dados, que faz correlacionamento de dados. Vamos ver como é que está atualmente esse meu ambiente aqui. Então, ó, eu tenho 56 mil eventos baixos, 8 mil eventos médio e 300 eventos high, eventos de alta severidade. Quantas máquinas você acha que estão cadastradas nisso aqui? Vai ter quase 70 mil eventos. Uma máquina. Tem uma máquina só, me gera tudo isso de eventos. Então, você imagina para uma empresa, às vezes, que tem 1000 endpoints para ficar trabalhando. É impossível. Eu querer analisar tudo, vai um monte de coisa vai ficar passando. Então, o que isso aqui pega? Isso aqui eu configurei numa máquina no Windows 10. Essa máquina no Windows 10, eu deixei ela exposta lá na Azure. Vou mostrar para vocês aqui. Eu deixei esse Windows 10 exposto para fazer conexão remota e ver se eu pegava alguma coisa com esse sistema. Então, de cara, assim, eu coloquei o sistema, eu coloquei esse
nesse sistema operacional no ar, brute force. A partir do momento que você está fazendo, você está com um sistema online, você vai sofrer ataque de brute force. Falando nisso, eu estou com dois sistemas aqui. Deixa eu compartilhar esse aqui também. Eu estou com um sistema Linux também rodando com a porta SSH aberta para ver ataque de brute force. Então isso aqui, ó, esse sistema aqui meu faz 3 dias que está rodando. Você vê a data dele aqui em cima. Então faz 3 dias que está rodando. E o tempo todo é gente conseguindo fazer ataque de brute force, conseguindo entrar na máquina, dando algum código malicioso. Geralmente é tudo, é muita script, sabe? Então aqui, se a gente for ver aqui, ó, em 3 dias eu já tive mais de... Deve dar mais de 100 tentativas de ataque nessa máquina. Muitas conseguiu fazer o acesso à máquina, porque aqui eu deixo numa possibilidade aleatória da pessoa acertar a senha. Então, se ela coloca entre 2 e 5 senhas, tem essa possibilidade dele aceitar qualquer senha aleatória. Por que eu servo isso aqui? Isso aqui é um honeypot. Isso aqui eu quero que a pessoa invada, faça ações nisso, para me ver os objetivos. Isso aqui faz parte até da minha iniciação científica. Eu quero que as pessoas invadam essa máquina, criem comandos, façam o que tem que fazer nessas máquinas, para eu coletar essas informações e saber o que um atacante faz quando vê uma máquina exposta com a senha fraca na internet. Essa máquina Windows, por exemplo, a senha que eu coloquei nela foi admin. Então, eu coloquei administrador e a senha admin. A senha comum também, que provavelmente está numa word list. Pode falar, Roberto. Então, aí você está rastreando também os IPs? Sim, a gente faz correlação de IP também. Esse aqui, aí ó, já bloqueia eles, né? Eu poderia... o Cover, por exemplo, esse honeypot, eu posso já pegar esses IP e fazer reporte deles. Eu já posso automaticamente pegar e ir reportando eles, tanto no vírus total, ou no... Acho que é Bad List IP. Eu não sei agora o site, não, mas eu posso já reportar automaticamente esses IPs. Eles não ficam salvos aqui, eles ficam salvos no banco de dados deles. Ó, aqui eu armazeno todas as senhas que foram testadas. Tá vendo aqui? Essa senha de mim é a primeira que eles testam. O pessoal às vezes testa o próprio IP da máquina. Então, essa aqui foram as senhas que foram testadas quando o atacante tenta entrar. Então, pega assim uma word list e vai tentando, até tentar quebrar essa senha. Então, esse aqui tenta pegar máquinas com senhas fracas. E aqui eu vou pegando IP, esse aqui eu deixo armazenado, tá? Esses IPs eu fica tudo no banco de dados para eu saber quais foram os IPs que atacou essa máquina minha. Teve até um que... Esse aqui só para eu entender, esse aqui, nesse experimento específico, a pessoa não está conseguindo entrar na máquina e digitar código no Linux, né? Porque isso aqui a gente está tentando colocar sistema real para o atacante ter liberdade total na máquina, para poder fazer o que quiser. Que a gente fala que é um honeypot de alta interatividade. Porque o comum disso aqui é você fazer um ambiente simulado. Até os comandos que a pessoa digita, você vai simular o que ele vai devolver para o atacante. E é bem mais restrito o ambiente, lógico que também é muito mais seguro, mas esse experimento aqui a gente está tentando fazer alta interatividade. O atacante realmente conseguir uma VM para ele, e aí sim a gente saber o que ele vai fazer. E nessa máquina aqui da Azure, a gente colocou ela online, ela está normal, ela não tem nada instalado nela, só tem o meu agente de monitoramento para ficar analisando os logs dela.
para eu conseguir ter alguma ideia do que está acontecendo com ela enquanto ela está exposta assim na internet. O legal é eu nunca expor esse serviço na internet, tá, pessoal? E se eu preciso expor um serviço de SSH, um serviço de RDP, de conexão remota, você sempre faz com que a conexão só possa partir do seu IP. Você não deixa ele aberto para a internet. Pode falar, Alberto. Então, eu já percebi no servidorzinho caseiro que eu tenho, que algumas vezes o provedor cloud, ele entra na minha máquina. Por Uhum. que ele faz isso? Por se tratar de VM, eles têm alguns comandos que ele executa, às vezes para pegar algum dado, algumas métricas da sua máquina. Aqui, por exemplo, esses high severity, aqui, essas ameaças altas, são alguns comandos que eu consegui ver que é da própria Azure entrando. É um agente da Azure que está executando. Eu acho que esse diff tool aqui em Windows seria um. Ó, vocês estão vendo que eu consigo pegar o log e aqui na plataforma eu consigo verificar bem detalhadamente o que está acontecendo. Ó, tá vendo? Windows Azure Wash Agent. Então foi um comando que foi executado por um agente da Azure. Então, é por isso que eu falo que você tem que entender. Você tem que entender muito a fundo da plataforma que está mexendo, do SEO que você está operando, para você saber o que é normal e o que não é. Você tem que saber que, pô, se eu instalar tal programa, é que normal esse programa dar esses comandos. Você tem que entender muito bem de SEO para você conseguir fazer um filtro de uma ameaça que está acontecendo. Então, pensa bem, isso aqui é uma ameaça alta, de gravidade alta, mas é um falso positivo. Realmente não está acontecendo um ataque nessa máquina. Está executando um comando, mas é um comando normal, esperado de se executar. Show? Então a gente faz esse trabalho de threat hunting e monitoramento. Então com o SIEM a gente faz esse correlacionamento dos dados, essa coleta dos dados. O MitraTrack a gente vai usar sempre para a gente associar esse ataque, essa técnica com algum invasor. Eu cheguei a mostrar aqui o MitraTrack em alguma aula para vocês? Não me lembro, não. Vou mostrar aqui também rapidão. Então a gente tem esse site aqui, ataquemitre.com, Mitre Ataque. O que é o Mitre Ataque? Ele é um framework, ele mapeia várias técnicas, vários comportamentos e também mapeia os agentes de ameaça. Então ele tem essa matriz aqui, ó, que mapeia várias e várias e várias técnicas de ataque usadas por atacantes. Então você vai ver aqui que tem técnicas de acesso inicial ao computador, tem técnicas de execução, técnicas de persistência no computador para o atacante ele conseguir voltar, técnicas de escalação de privilégio, técnicas de dar bypass em softwares de defesa, antivírus, discoveries de movimento lateral. Então ele tem várias técnicas, ele tem um framework com várias técnicas. O que isso aqui faz? Ele mapeia essas técnicas, o que é usado. Então vamos supor que eu quero a técnica eu estou estudando um caso de user service aqui, e eu vou ver as técnicas que estão inseridas nisso aqui. Então, ele vai me explicar o que é essa técnica, o que faz, como é que é feito. Tem uns aqui que eles ensinam até algum dos comandos que é usado, se às vezes é um comando legítimo do Windows. Depois que ele faz isso aqui, pessoal, me dá aqui mitigações, detecções, como é que é feito, a referência. E aqui, ele também dá, eu acho que esse aqui não tem, deixa eu ver se esse aqui vai ter. Isso aqui, ó, tá vendo? Não? Ele me dá um comando aqui, ele mostra como que é executado, como os atacantes usam, e depois ele me dá vários agentes que trabalham utilizando
esse comando, essa técnica no ambiente. Então, quando eu estou fazendo meu thread hunting, eu sempre fico marcando, ó, foi feito esse comando, o cara utilizou essa URL. Por quê? Porque com o MITRE-ATT&CK eu posso encontrar quem que é o agente mais provável por trás desse ataque. Porque ele sempre associa isso com alguma coisa. Com algum agente, com algum atacante. Se a gente for aqui, ó. Deixa eu ver se CTO Groups. Tá vendo? Ele tem mapeado vários, igual o Akira, que eu falei um pouquinho mais cedo. Vários grupos de hackers. Como que é feito, os processos que ele segue, as APTs. Então, esse aqui é um grupo de, se eu não me engano, de hamster. Financial Gains. Então, aqui, ó, ele mapeia quais são as técnicas usadas, o que eles fazem para invadir. E, cara, ele sempre usa, os atacantes, os grupos, eles sempre usam as mesmas técnicas. Então, se eu começar a notar esses processos aqui sendo executados aqui, ó, até o software, o CrowdStrike, Mimikatz, o software que esses atacantes usam. Porque numa investigação, eu anoto os IOCs encontrados, os dados que eu encontrei no ataque e faço a busca, um thread intelligence que a gente fala, de pesquisar em todos os fóruns, notícias, algo que um ataque parecido àquilo lá aconteceu, para me conseguir mapear o meu agente. Se vocês for ver aqui no azul, voltando aqui para o azul, até a funçãozinha aqui chama de threat hunting. Tudo que acontece aqui, ele associa alguma técnica MITRE já. Ele já pega e já dá já associa alguma tática para mim já ficar marcando o que está acontecendo. Se eu vim cá abrir, ó, esse aqui foi o que, ó. Login failed. Então alguém tentou logar na máquina e deu falha. Aí eu venho aqui, qual o login que a pessoa usou? O source IP, o IP que veio. Deixa eu ver se eu consigo ver. Remote. Aqui é o username. O username que a pessoa tentou usar para fazer login. Então ele vai mapeando essas técnicas. Se eu clicar até no númerozinho da técnica aqui, o próprio WhatsApp me dá essa técnica que está sendo usada. E me dá uma explicação do que foi feito, como é feita, mitigação para mitigar isso aqui, para evitar que isso aconteça. Mesma coisa, softwares utilizados, para me entender como é que está funcionando, para me deixar o meu thread hunting e começar a procurar especificamente por esses IOCs no meu ambiente. Entenderam o que é esse MITRE-ATT&CK? MITRE-ATT&CK. Por que ele é tão importante assim para a gente, da área de segurança? Certo. O Allen Vault é uma plataforma de threat intelligence, onde a gente consegue, igual eu falei, você pega um ataque, você pega esses IOCs que você vai coletando no seu ambiente depois de um ataque e começa a pesquisar por notícias, fóruns, análises de malware para ver se aparece esses comandos, essa mesma técnica em outros ataques, para você entender quem que é sua agente. Esse Allen Vault, ele faz isso. Ele une várias notícias, várias publicações em uma plataforma só. Se eu vir aqui, ó, ele está carregando, ele vai aparecer aqui meu dashboard. Eles também vendem um sistema de SIEM, esse Allen Vault, eu nunca utilizei, mas eu sei que eles vendem um sistema de SIEM. E aqui, ó, você vai ver que tem vários pulses. Ele chama de pulses, tá? Essas notícias. Ele chama de pulses. Vamos ver se vai aparecer aqui, ó.
Então aqui, ó, você vê que tem várias notícias sobre ataque. Então, eles te dão um relatório mesmo de como é feito, dependendo do ataque, como que o atacante fez. Tem alguns documentos aí que ele faz engenharia reversa de um malware para entender como é que foi feita essa engenharia reversa, como é que o malware age, explicando função por função daquele malware. Então, assim, é uma plataforma muito interessante para você se manter atualizado, para você se manter, saber o que está acontecendo de mais recente em cibersegurança. Eu utilizo isso aqui. Isso aqui você consegue fazer, enviar para o seu e-mail. Então, você vai enviar essas notícias para o seu e-mail. Não enche muito, tá, pessoal? Não é tanto notícias. Nossa, toda hora. Não é assim. Dá para acompanhar de boa para você se manter informado. Aí você vai ter que gastar aí alguns minutinhos do dia para você ler essas notícias, ler essas análises. Infelizmente, tudo em inglês. Tá? A maioria dos conteúdos, como a gente já falou aqui, a maioria dos conteúdos de segurança, desses cursos, é em inglês. E aqui, ó, ele te dá a referência do documento, ele te dá tags de como está sendo feito desse reporte, ele te dá as indústrias que esse agente aqui, o Threat Actor, as indústrias que ele está focando, e os countries, os países que eles estão operando esse malware. Se eu vim aqui, ó, eu vou lá pro reporte. Vamos ver se está carregando aqui. Isso, carregou. Aí eu vou para aquela notícia lá do reporte. Aí vai me explicar o que é essa PT, é as indústrias afetadas, onde eles estão operando, como é que eles funcionam. Ó. Aqui ele me dá toda a cadeia de infecção, como é que é enviado o arquivo, ele entra aqui, ele entra por um spear phishing no ambiente. Depois disso, como que vai executando? A pessoa executa aquele malware, os aplicativos que ele vai abrir, nos arquivos que vão sendo criados. Tudo isso para você entender. Porque às vezes no seu ambiente está acontecendo algo parecido com isso, você consegue correlacionar o que está acontecendo para você entender. Para você não precisar fazer um thread ranking do 000 e demorar para responder. Porque essas análises ela demora. Então vai mostrando aqui várias coisas. Aqui também ele está fazendo, tá vendo? Ó, a engenharia reversa do script que está sendo usado e vai explicando, tá vendo? Parte por parte do que está sendo usado. Então, assim, eu particularmente, eu gosto muito desse site, desse Alien Vault. Eu curto muito e eu aprendo muito com ele também. Então, para mim, assim, é um grande diferencial, porque você se mantém realmente atualizado. Então, você vai pegar, filtrar só por ameaças que estão acontecendo no Brasil, para você já entender, ou no seu setor, na empresa que você opera, você já entendeu o que está acontecendo, o que está mais recente. Para você também ir aprendendo como que essas pessoas fazem essas análises nesses malware, para você também melhorar a sua análise como Threat Hunter. Deixa eu compartilhar minha tela aqui de novo. Entenderam? Thread. Esse aqui, viu? Deixa eu compartilhar minha tela aqui de novo. Vídeos. Então, Threat Hunter indicadores de comprometimento. Então, aqui eu passei alguns, esse Alien Vault, a IBM também tem um dela, outros sites também tem um dele, o deles também. Então, existem várias plataformas de Threat Intelligence, isso aqui são plataformas de Threat Intelligence. Aqui no IBM, a gente consegue ver vários setores diferentes. Aqui há um que está falando só sobre atores de ameaça, então eles separam assim. Também. É só um exemplo de plataforma de Threat Intelligence.
Então, vamos falar um pouco de tipo de monitoramento. O que, que a gente monitora na nossa organização? Então, o que, que a gente monitora? A gente monitora sistema, aplicações e infraestrutura. Ou seja, infraestrutura seria firewall, switch. A gente tenta monitorar toda essa parte de itens para a gente conseguir ter a visão mais global do nosso ambiente. Então, tem muita aplicação que geralmente deixa logs, eles têm uma parte de logs da aplicação. Se você é desenvolvedor e quer trabalhar com desenvolvimento, é uma parte muito importante também de focar na programação, é a parte de deixar logs do sua aplicação, do que a pessoa está fazendo, até mesmo para depois você fazer a correção de um bug, facilitar a correção de um bug, para você mapear o que os usuários estão acessando, passo a passo do usuário. E também, em caso de investigação, algum incidente de segurança, você conseguir saber como é que foi feito. Então, os logs são muito importantes para a área de programação também. E a base da área de segurança, a gente tem que monitorar log. E o CIEM, logo abaixo aqui, é o que faz toda essa análise contendo IA ou só fazendo correlacionamento de eventos. Porque aí eu não preciso ficar analisando log por log a seco. Eu posso simplesmente ir lá no meu CIEM, verificar os eventos que teve, e por lá mesmo fazer pesquisas. Então, tem um campo lá no WhatsApp, tem um campo de pesquisa que eu posso começar a filtrar. Eu quero ver user tal, ou PC tal, ou IP de origem X. Para eu fazer até uma busca em todos os logs no meu ambiente. Então, sistemas, aplicações e infraestrutura. É o que a gente monitora e a gente pega o log desses itens. Então, sim, ele funciona como também o core do SOC. Ele funciona como coração. Tudo que a gente tem de sistemas ou hosts, a gente envia tudo para o CIEM. Isso demanda uma capacidade de armazenamento muito grande. Assim, é coisa muito grande mesmo. Então, a empresa grande cliente nosso, que todos os dias eles geram pelo menos 1 terabyte de informação. Todos os dias. Então, assim, tem que ter uma capacidade grande de monitoramento. Eu estou falando de tráfego, tá, pessoal? Não, de log, assim, armazenado, eu não sei te falar. Então, assim, é muito importante. Então, a gente ter bastante armazenamento. Lógico que isso aí também é muito caro, tá? Você guardar esses logs, tanto no servidor específico seu, ou comprar uma nuvem para isso, é um sistema caro. O Azul, por exemplo, ele custa $1.200 a plataforma para você conseguir colocar 500 endpoints. Então, o máximo de endpoints que você vai conseguir é 500 e você vai poder guardar os logs por 3 meses. Você tem 3 meses, que é um tempo geralmente padrão. Os Sofos também trabalham com esse tempo de 3 meses. Se você detectar um incidente, você tem informação suficiente para voltar atrás e fazer uma pesquisa mais antepassada. Certo? E recursos de forense, ticket, então é importante você ter o CIEM, mas o CIEM ele não gera, ele gera o alerta lá, mas você precisa de uma plataforma, ou um CIEM que já faz isso, por padrão o CIEM não faz, que gere tickets para você, uma plataforma de chamados para uma detecção nível grave, manda um ticket por e-mail, ou na sua plataforma de ticket também, para você ser avisado que isso está acontecendo. Não é o tempo todo que você vai ficar com o olho grudado no CIEM. Opa. Estão me escutando? Alô? Sim. Opa, tá. Não é o tempo todo que você vai ficar grudado no SIM lá, observando. Você tem outras tarefas durante o dia. Então, você tem esse monitoramento de ticket. E caso seja preciso, às vezes você não tem tanto recurso, você fazer um monitoramento a seco mesmo. Você ir lá, às vezes, verificar se seu computador está fazendo alguma conexão ou mandando algum tipo de arquivo. Você pegar um Wireshark, por exemplo, para analisar pacotes que estão saindo da sua máquina. Eu sempre deixo aqui na minha máquina uma lista de aplicativos para fazer thread hunting num computador, caso eu não tenha nenhuma ferramenta. Então, eu deixo um pacote para uma lista de aplicativos para analisar processos, registro do Windows,
conexões. Para mim, porque não é sempre que você vai ter uma máquina que está bonitinha com antivírus instalado. Às vezes, um dia você pode precisar fazer uma máquina seco, que você não tem nenhum dado nela até você entrar nela para analisar. Dashboard do CIEM. Você viu que aquele CIEM lá, ele é bem... O azul, por exemplo, o dashboard dele é bem fraquinho. Ele te dá lá algumas informações, mas é um dashboard fraquinho. Então, a gente também precisa fazer dashboards. Ó, já teve mais ameaça de Niviota aqui. A gente precisa fazer dashboards mais eficientes, com mais informações para a gente. Então, geralmente, a gente utiliza muito o Grafana. E no caso do Alien Vault, eles também têm um dashboard já que faz uma correlação de dados até com a internet. Esse aqui, por exemplo, é o dashboard deles lá, do CIEM deles. Então, você vê aqui que ele tem as detecções, né, que tiveram vírus, por exemplo, hoje. O tipo de vírus, o tipo de ameaça que teve no ambiente. E já faz aqui, ó, e já faz uma correlação com assinaturas. Essas detecções que teve, quais foram as assinaturas mais parecidas com essas detecções? Para você se entender o que está fazendo. País e a família dos malware. Então, você consegue encaixar muitas informações para você fazer um correlacionamento de dados bem rápido, para você entender rapidamente o que está funcionando por meio de um dashboard. O dashboard fornece uma visão geral de alto nível das atividades e alertas, ajudando a identificar problemas e padrões rapidamente. Para você não ter que ir lá, estou com alerta alto, você vai lá e clica no alerta e tem que ver olho a olho o que está acontecendo. O azul faz isso. Você viu que eu clico no alerta, ele me dá o log daquele alerta. O que gerou aquele alerta? Então, eu preciso também fazer dashboards ou fazer esse correlacionamento de dados com outras informações por API e sites diferentes. Sensores são pontos de coleta, então, dos logs. Então, às vezes eu tenho várias filiais, então eu vou instalar um sensor em cada filial para me coletar de várias filiais diferentes, log, e aí eu mando tudo para um central só. Então, a gente fala muito de sensor também, para sistemas de CIEM. E agora, eu não... pessoal, eu vou entrar nesse assunto aqui, certo? E depois, acho que é só esse aqui, deixa eu ver só. Vou falar só mais desses 2 slides aqui, porque o nosso tempo está curto para a gente não parar a matéria no meio. E a gente termina depois essa matéria aqui, tá? Então, vamos falar algumas técnicas de resposta a incidentes, algo que a gente faz durante um processo de investigação também, que são técnicas de, por exemplo, isolamento, contenção, bloqueio da máquina, para evitar que aquele incidente aconteça. Isso realmente é o que é feito durante um processo, durante uma análise também. Então, vamos lá. A técnica de isolamento. O que é isso aí? Mover para um espaço protegido, isolado de outro sistema para evitar programação. Às vezes é você mover para uma VLAN separada, é você deixar ele com conexão à internet, mas deixar ele isolado, para que se o atacante não consiga pular de uma rede para outra, numa rede interna, ou em outra rede. Então, isso aí você vai evitar, vamos supor, um ataque de ransomware, que um ataque se espalhe por todas as máquinas. Então, fica só naquela rede isolada. Técnicas de isolamento, remoção da rede, desconectar fisicamente ou virtualmente o sistema, então você pegar e tirar também da rede, VLAN isolada, mover o sistema para uma VLAN específica, limitando seu alcance. Para VMs, é possível movê-las para ambientes com regras de segurança reforçadas. O objetivo disso aí, permitir inspeção segura e investigação sem risco de contaminação adicional. A gente faz muito isso com os sofos, a gente consegue fazer esse tipo de isolamento automático. O que é esse isolamento? Como que funciona nos sofos? Se a gente detectar que uma máquina está sendo atacada, a gente consegue cortar toda a conexão com a internet dessa máquina. Ela não se comunica com mais nada. Ela só se comunica
com o sistema da Sophos. Por quê? A gente deixa essa máquina isolada e aí a gente pode fazer acesso remoto a essa máquina e tratar ela com ela ligada, para a gente coletar informação, analisar os logs dessa máquina, para ela não ficar desligada. Porque se você cortar a internet da máquina, você tem que depois ir lá na máquina para tratar ela, para investigar, porque você não vai ter acesso remoto. Então, o Sophos, ele faz esse isolamento e deixa uma comunicação aberta somente com o sistema dele. Contenção. Manter o sistema no lugar, mas limitar as ações maliciosas adicionais. Então, às vezes, você está com esse sistema, mas você vai fazer uma regra de firewall para essa máquina. Por exemplo, lembra que eu falei do atacante que teve o Windows Server atacado? Eles tiveram que criar outro Windows Server, mas para isso, até isso acontecer, eles limitaram todas as conexões dessa máquina. Ficou só o essencial para o ambiente deles funcionar. Então, a gente só precisa fazer o serviço de autenticação no AD. Então, só as portas do serviço do AD foram habilitadas para deixar, para ter comunicação com ela. Ela não foi isolada da internet. Ela só foi mais regrada a respeito. Só foi mais regrada para ela continuar funcionando, mas as outras comunicações que não é necessário ficar bloqueada. Eu vi no começo da aula que a gente estava falando quando fosse um ataque de ransomware, a gente pegar e desligar o equipamento. Por que é muito ruim você desligar o equipamento durante um ataque? Porque tem modificações no registro, modificações em memória, que só vão acontecer quando você ligar o computador, você reiniciar o computador, e vai acontecer na próxima atualização. Então, não é muito recomendado você pegar e desligar um host para evitar que o ataque aconteça. Isso aí você pode prejudicar ainda mais a análise forense dessa máquina. Às vezes tem muita coisa que está em memória RAM para você investigar, então se você pega e reinicia a máquina, você perde o que estava na memória RAM, alguns comandos que estão em cache, essas coisas do tipo. Então não é muito recomendado você reiniciar a máquina. E todas essas ações de isolamento, a gente tem que fazer com segurança. Por quê? A gente fazer de alguma forma errada, a gente pode comprometer os logs que a gente tem, as informações que a gente tem, dificultando o threat hunting depois, as evidências daquela máquina. Então tá, a contenção nível de rede, então a nível de rede você pode criar firewall para limitar o tráfego, e a nível de sistema e a nível de aplicação, alguma aplicação comprometida, é desafiador, porque você interromper o sistema, você fazer o sistema ficar down, você pode comprometer a evidência daquele sistema. Então, você não simplesmente, o site está comprometido. Eu vou pegar e fazer aquele serviço, destruir aquele serviço, deixar aquele serviço down. Você pode afetar a análise forense para fazer uma investigação posteriormente. E segmentação, isso aí a gente já fala antes de acontecer um incidente de segurança. Segmentação, a gente fala muito em segmentação de rede. Você dividir a sua rede em várias sub-redes. Por quê? Então, você vai fazer uma rede do marketing. Lembra como no final passado das VLANs? É uma ideia você segmentar por VLANs também, porque se deixa as suas redes isoladas uma da outra. Então, o setor de marketing está numa rede. O setor de TI está em outra rede, o setor do jurídico está em outra rede. Por quê? Se tiver alguma contaminação no computador do marketing, o risco fica só no marketing. Você faz isso com regras de firewall, regras de VLAN. Para você segmentar sua rede, para você diminuir o impacto caso aconteça algum incidente. Então, dividir sistemas com diferentes funções e níveis de segurança em zonas e segmentos diferentes da rede. Técnicas de segmentação. Segurança e rede. Uso de limites de segurança e máquinas físicas para separar sistema. Ambientes virtuais e nuvens. Segmentação em ambientes de nuvem para separar grupos de sistema. Fora separar as organizações por redes diferentes, você faz isso também com sistemas. Existem sistemas críticos da empresa e existem sistemas mais fúteis. Então, sistemas críticos, vamos supor, bancos de dados. Você vai fazer uma VLAN só para os seus bancos de dados, porque ela vai ficar isolada. Você vai liberar somente portas realmente necessárias, porque é um sistema crítico do seu ambiente.
Ah, meu sistema de CTF, meu sistema de câmeras. Vou deixar ele isolado também, porque ele é um sistema único e ele vai funcionar numa VLAN isolada, porque geralmente nos equipamentos, eu acredito que as empresas sempre colocam um equipamento mais velhinho, não dá tanta importância assim em questão de segurança, de atualização, e tem acesso à internet porque faz conexão remota, então você sempre deixa numa VLAN também separada, porque se o atacante invadir o seu servidor de CTF, né, suas câmeras, tá isolado, tá só naquela rede, uma rede própria para isso. Uso de segmentação durante incidente de segurança, deslocar sistemas infectados, podem ser movidos para segmentos menos críticos, então às vezes você está no servidor, viu que o servidor de banco de dados foi comprometido, então você tira ele daquele segmento, já que ele foi infectado, você tira ele para não contaminar os outros endpoints. E como eu já falei aqui, colocar sistemas de alta importância em segmentos mais seguros para evitar comprometimento durante um ataque ativo. Então, você evitar fazer essa segmentação de rede para não deixar, nesse sistema, para não deixar que o ataque aconteça, o cara consiga pular para esse sistema crítico, realmente fazer uma confusão ainda maior no seu sistema. Aqui eu vou falar, na próxima aula, pessoal, a gente tem 2 conteúdozinhos para a gente terminar, que a gente não acabou, não fechou o conteúdo da aula passada. E o dessa, a gente vai falar aqui, ó, 3 slides para a gente falar, 4 slides para a gente falar. Eu vou deixar para a aula que vem. E aí a gente faz o questionário dessas 2 aulas. Eu vou mandar o material, porque também teve muita gente que não veio na aula passada, lá no grupo, o material dessa aula e da aula passada. E na próxima aula, a gente fecha esses 2 assuntos do que ficou faltando e faz os questionários desses 2 assuntos também. Então, na aula que vem, a gente vai ter 2 questionários. Alguma dúvida a respeito de thread hunting e resposta a incidentes? Vocês entenderam como é que funciona, a importância disso, a importância de fazer um thread hunting também nas máquinas? Ficou claro o conteúdo de hoje também? Esses links aí vai vir junto com... esses links vão vir junto, eu vou postar para vocês, ele vai estar aí no slide. Se vocês quiserem conhecer essas plataformas, o Azul também, você consegue instalar aí no seu computador, você consegue criar um servidor de CIEM aí no computador de vocês, para vocês testar como é que funciona. Vocês verem como é que faz essa correlação de dados, testar a criação de regras também no seu sistema de vocês, para vocês entenderem mais a fundo como é que funciona. Esse Azul que eu mostrei para vocês, ele está em cloud. Eu estou usando o próprio serviço da Azul para ver como é que funciona. Eles dão 14 dias grátis para você usar e testar a plataforma deles. Depois disso, você tem aquele preço que eu falei que é pago. Mas você pode instalar ele local home no seu servidor de casa, da sua empresa, para testar. E se a empresa não tem tanto dinheiro assim para investir em sistemas de segurança, esse Azul é uma ótima opção porque ele é grátis. Se você usa ele instalado na sua empresa, sem precisar do serviço deles, ele é open source, ele é grátis. Então você já melhora muito significativamente a segurança da sua empresa. Só colocando um sisteminha desse open source para fazer a correlação dos logs de todas as máquinas. Se vocês precisam de alguma ajuda com isso, se quiser testar mais depois o Azul, a gente vai conversando, tá? Para vocês entenderem como é que funciona a instalação. É muito simples. Você consegue levantar até no Docker, isso aí. Então, a aula de hoje fica assim mesmo. E na próxima aula a gente vai falar sobre o fechamento desse assunto, o do anterior, e as questões a respeito dessas 2 aulas. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. A aula está encerrada.